Deus seja louvado. Amém. Quero dar um bom dia para todos nossos irmãos e irmãs que estão na live, estão nesse momento online. Vamos cultuar o Senhor, vamos dar um início louvando a nosso Deus com o hino 52.
Bendito é o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com mais um hino nesta manhã. Hino 69. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com hino para entrarmos na palavra. Perdão, meus irmãos. É o hino para orar nesse momento. O hino 20.
Glória a Deus. Igreja, todos juntos, vamos buscar a face do Senhor. Apresente o seu pedido, a sua oração, a sua petição, porque fiel é o Senhor nesta manhã para te dar resposta, para te responder. Então, todos juntos, busquemos a face do Senhor em oração. Glória a Deus, aleluia. Altíssimo Deus e Pai querido, Senhor, estamos mais uma vez aqui na Tua presença, Pai. Deus, entra com a Tua providência nesta manhã. Senhor, vai ouvindo o clamor do Teu povo, da Tua igreja. Pai, dos Teus filhos que estão ali, em seus lares, assistindo, meu Pai, esse culto mais uma vez. Um dia, mais uma quinta-feira que o Senhor tem preparado. Oh, Espírito Santo de Deus, maravilhoso é o Senhor. O profeta Isaías, profetizando a vinda do Messias, ele escreve: Conselheiro, Príncipe da Paz, maravilhoso. Oh, meu Pai eterno, vai visitando a Tua igreja nesta manhã. Vai visitando aquele que está clamando, Pai, que só o Senhor conhece o coração do Teu povo. Para aquele, Senhor, que precisa de ouvir a Tua voz. Manda também a Tua palavra a falar com a Tua igreja. Espírito Santo de Deus, é tantos pedidos, Pai. É o Teu povo pedindo por saúde, Pai. Que o Senhor venha repreender todo tipo de enfermidade. A Tua palavra também diz, meu Senhor, que o Senhor o levou cativo. O Senhor subiu ao céu e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então que nesta manhã, Senhor, venha cumprir a Tua palavra. Vai repreendendo, Senhor, toda enfermidade. Senhor, vai liberando a cura para o Teu povo. Pai, a porta de empregos também os Teus filhos têm pedido providência, Pai. O Senhor é aquele Deus que abre porta onde não tem porta. Senhor amado, não importa, Senhor, se é Covid, estamos vivendo a pandemia, não importa as circunstâncias que estamos vivendo sobre a terra, mas a Tua palavra, Pai, ela é soberana, as Tuas promessas são, Pai, são inabaláveis, e eu creio, Pai, que o Senhor tem prometido ao Teu povo, que o Senhor tem falado a respeito da Tua igreja, vai se cumprir, quem sabe seja essa manhã, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, vai visitando o Seu povo agora, Pai. Visita aquele lar também, que precisa de uma providência, Pai, que precisa de alimentos. Sim, Jesus, eu também peço também que o Senhor visite aquela família. Quem sabe não é uma situação financeira ou nem material que está afligindo, mas é tristeza. É um lar que já está ali, meu Pai, quase se destruindo, Pai. Quem sabe por brigas, outras coisas. Amanhã, então, Espírito de Deus vai desfazendo toda a obra do adversário. Vai colocando por terra, meu Pai, toda a obra do inimigo. Senhor, vai estabelecendo, meu Pai, a Tua palavra nos lares nesta manhã. Vai estabelecendo a Tua palavra, meu Pai, ao coração do homem. Vai, Senhor, abençoando a casa dos Teus filhos que estão clamando pelo Senhor. Vai também abençoando os negócios dos Teus servos, meu Pai, que tem colocado nas Tuas mãos. Teus filhos empresários. Seus filhos são pequenos empresários, são comerciantes, não importa, mas são empreendedores. Vai abençoando a cada um, Pai, deles nesta manhã. Vai colocando as Tuas mãos, prosperando, abrindo porta cada vez mais dos negócios para eles, que venham a ser bem-sucedidos na Tua presença, que o Seu nome com certeza, meu Pai, será glorificado cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Visita aqueles que estão viajando e também Teus servos, Pai, fazendo uma missão, ou talvez mesmo, Pai, até passeando, mas não tem problema. Guarda o Teu filho na viagem. Guarda de todo mal, de todo perigo, de toda armadilha do inimigo, Pai. Guarda os Teus servos. Livra as Tuas filhas também, meu Pai, do engano. Livra todo o Teu povo, Pai,
na face da terra. Abençoa as autoridades constituídas em nosso país, dando entendimento a eles, sabedoria, para que venham governar o nosso país, meu Pai, com entendimento e que haja paz. Que a Tua palavra nos diz isso, para orarmos por todos os homens. Senhor, eu apresento todo, meu Pai, autoridade constituída, seja segurança, seja governamental, enfim, meu Pai. Visita todos nesta manhã, abençoa, Pai, que a Tua palavra, meu Pai, seja pregada nos 4 cantos da terra, levanta missionários se for mais preciso, envia, meu Pai, mais missionários para pregoar a Tua palavra, levanta homens com coragem, mulheres, até jovens, na autoridade do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, também visita o nosso irmão Albens também, que tem aquele trabalho ali, que ele vai nas ruas buscando aquelas pessoas que estão ali, Senhor, escravizadas pelo inimigo das nossas almas, pessoas que abandonaram os seus lares, outra hora era pai de famílias, também jovens ali, Senhor, tem até mulheres envolvidas. Senhor Jesus, que nesta manhã vai quebrando todo o laço do inimigo. A Tua palavra diz, Senhor, que o maligno ele veio matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus ele veio dar vida e vida com abundância. Vá usando Teus filhos então, Senhor, para resgatar essas pessoas. Vai, Senhor, tirando ali, Senhor, da rua, onde estão sendo escravos do adversário. Mas, Senhor, venha tirar eles dali, venha lavar eles com a Tua palavra, para que amanhã, Senhor, eles venham poder glorificar Teu nome, testemunhar e também, quem sabe, levar o Teu evangelho para a salvação dos povos. Espírito Santo de Deus, então que nesta manhã, Pai, abençoa o Teu povo, ouça o clamor, Pai, da Tua igreja, do Teu povo que está clamando, Senhor, nesta manhã. Nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus, Pai, que é bendito e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Vai os recados presenciais. Domingo, todos os domingos, às 10 da manhã e às 18h30, temos cultos presenciais aqui na igreja. E às terças-feiras, às 14 horas. Também temos cultos presenciais. Às quartas-feiras, às 20 horas também. E todos os sábados, pela manhã, às 10 da manhã, culto com as irmãs. Mas participe, todos aqueles que têm vontade, a família, está em casa, falar, eu gostaria de ali estar prestigiando aquele trabalho ali juntamente com as irmãs e receber também uma porção da palavra de Deus. Sim, então venha, participe. E à noite, sábado às 20 horas, culto com os jovens. Apoie seu filho, dê um suporte para ele, que nesse momento da sua caminhada ali, ele fica talvez, sabe, fica meio desconfiado, tímido, traz ele, sabe, fale, filho, estou com você, vai glorificar o Senhor. Então dê esse suporte ao seu filho, ao seu adolescente. Cultos online, de segunda a sábado, às 10, às 14 e às 20 horas. E todos os domingos também, às 10 da manhã, às 14 horas da tarde, às 18h30. E oração todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas. É uma bênção, participe, encha o templo do Senhor. Né? A palavra do Senhor diz que, o salmista ele diz, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então venha orar, busque a face do Senhor, todos aqui juntos, ó. Levante um clamor só, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Também aulas de músicas, todos os domingos, a partir das 8 da manhã, ensino gratuito, para todos aqueles que têm vontade de aprender música. Pode vir seu filho, ou até mesmo o irmão que já falou assim, eu já passei do tempo, vem aprender que você vai ver o que Deus vai fazer, tenha um interesse, e aproveite, é gratuito. Também tem a mesa do amor, alimentos não perecíveis, tudo aquilo o que Deus põe no seu coração, traz a obra do Senhor, porque tem muitas famílias que dependem do que esse alimento que o irmão traz aqui na casa, na mesa do amor. É uma obra que Deus tem abençoado muito, muitas famílias têm sido abençoadas, Deus tem visitado através do seu amor.
doando esses alimentos. E também tem a loja do Fundo Bíblico, é a loja ccacristã.org.br, onde se compra uma Bíblia, um inário, pode até dar de presente também. Também tem o mutirão da limpeza, toda sexta-feira às 18 horas. Né? Que sentir no coração vir ajudar, venha a partir das 18 horas. Aproveitando também falando da obra ali do bairro do Limão, se Deus quiser, Deus preparando tudo, dentro de um mês estará pronta ali a reinauguração dessa obra, dessa igreja. Então todos os irmãos que estão ali, que moram na Zona Norte, até o centro mesmo, ou até ali próximo ali na zona Oeste, ali próximo ao bairro do Limão, também venham participar, vai ser uma bênção para vocês, estejam ali conosco, estaremos ali atendendo eu, irmão Cosmo, e nosso irmão Saulo também estará lá. E dúvida, irmãos, também precisamos de ajuda, assim, para terminar ali, fazer uma limpeza, pintura, enfim, dar o último gás que a igreja ali precisa para poder ser reaberta, ser inaugurada. Então procure eu, o irmão Saulo, ou também o irmão Rodrigo também, estará também disponível, tá bom? Tem mais alguma vez? Glória a Deus. Então louvamos ao Senhor com mais um hino para a palavra. O hino 254.
Irmandade, antes de entrar na palavra, eu quero passar aqui os dados bancários. Nosso irmão Bruno já está colocando ali no banner na tela. E eu quero passar aqui também para vocês. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 55 30, dígito 4. Também a chave Pix, alfaville@ccacristã.org.br. Glória a Deus. Nesse momento eu quero trazer aqui a palavra para a igreja, para os nossos irmãos que estão online, se encontrando no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, que tem como título: Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Um tempo de plantar e um tempo de arrancar o que se plantou. O tempo de matar e tempo de curar. Um tempo de derribar e um tempo de edificar. Tempo de chorar e o tempo de rir. Um tempo de prantear e um tempo de saltar. Um tempo de espalhar pedras e um tempo de ajuntar pedras. E um tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Um tempo de buscar e um tempo de perder. Um tempo de guardar e um tempo de deitar fora. Um tempo de rasgar e um tempo de coser. Um tempo de estar calado e um tempo de falar. Tem um tempo de amar e um tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Glória a Deus. Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, Salomão já não era mais aquele garotão, não era mais aquele rapaz que escreveu Cantares. Quando Salomão escreve Cantares, conforme alguns estudiosos, Salomão estava ali no ápice, né? Sua juventude, sua bela amada. Então ele escreve Cantares. Depois, Deus dando sabedoria para ele, Salomão era conhecido pelas nações, pelos reinos ali vizinhos. Vinham pessoas de outros reinos de longe para conhecer a sua sabedoria. Mas aí Salomão chega já num estágio da sua vida, aí ele começa a escrever um pouco das suas experiências. Salomão já aprendeu muito com Deus, embora quase no final da sua carreira tenha uns acontecimentos um pouco tristes, mas não é disso que eu quero falar nesse momento, não. Então Salomão ele escreve algo que talvez na época talvez ninguém pensaria dessa forma. Ou se alguém pensasse, mas não levava isso adiante. Mas Salomão ele passa isso para os seus
seus descendentes anteriores. Ele escreve que eu não entendo, não sei se foi acordar ou se foi antes de deitar. Salomão olha assim, pede eu falo assim, eu vou escrever algo aqui. Meus pensamentos estão vindo. Creio que ele começou a meditar nos mandamentos do Senhor e também começou a meditar ali na sua passagem pela terra, porque não é eterno. Então ele estava com uma certa idade, então ele olha assim, tanto que ele diz que tudo é vaidade. No capítulo 1, Salomão escreve assim, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades. É tudo vaidade? Ainda no versículo 13 ele diz assim, que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Então ele começou a meditar sobre tudo isso. Já estava parecendo até um filósofo, mas claro que não, ele estava questionando. Ele estava meditando. Às vezes o homem corre atrás de tantas coisas e chega no final, ele vai ter que passar aquilo adiante. E se ele não tem ninguém, se ele não casou, se ele não tem filhos, quem vai ficar? Então ele batalhou, lutou, conseguiu, claro, ele viveu, ele desfrutou aquilo também, isso é válido, mas vai ficar para quem? É aquela passagem bíblica que Jesus narra uma parábola de um homem poderoso, um homem que tinha muitos bens, e ele derruba alguns seus celeiros antigos e constrói outros maiores. E ele mexe no peito e diz, olha alma, olha o que você tem. Você tem muitos bens, então come, bebe e regala-te. Ou seja, ele estava confiando nas suas riquezas, estava farto. Aí Jesus fala que, de repente, quando ele termina de falar aquela frase, um anjo do céu aparece a ele e brada. Aí ele fala assim, louco, tudo o que tem feito, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens feito? Para quem será? Então, todo aquele glamour, tudo que ele fez, parece que não ia ser mais para ninguém, ou se ia deixar para um próximo. E aqui no capítulo 3, Salomão ele entendeu uma coisa da vida, que uma vez, um certo dia em casa, nós estávamos conversando, e eu falei assim, existe uma verdade que ninguém aceita ela, sabe que é a pura verdade, sabe que ela existe, ela vem para todos, independente de idade, status, de poder ou não, ela vem para todos. É a única verdade que ninguém aceita. Fica bravo, contesta naquele momento, fica até um mês contestando, fica um ano se perguntando. Tem pessoas que não aguentam, entram em depressão, tem outros que uma semana depois morrem. Eu conheci famílias assim. Sabe o que é isso? A morte. É a única verdade que sabemos que ela vem a qualquer instante, mas não aceitamos. Então Salomão, nas suas reflexões, ele escreve assim, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E não é verdade? Hoje estamos aqui, eu estou aqui hoje apenas simplesmente como instrumento de Deus, transmitindo a palavra do Senhor a vocês e pregando para mim mesmo. Você está na sua casa, ou quem sabe no seu trabalho, ou algum outro local, ouvindo essa palavra. E tem hora que... será que você nunca... Eu já parei, acredito que alguns dos irmãos também já fizeram isso. Em momentos você está falando assim, o que eu fiz? Há um tempo determinado para tudo. O que eu tenho feito aqui? Ou será que não vale a pena fazer nada? Sim, há um tempo determinado para tudo. Então, quem sabe, até onde você já chegou,
que estava determinado para mim e para você até aqui, até hoje, nessa quinta-feira de manhã, algo vai acontecer. Um tempo de buscar, um tempo de perder. Será que é um tempo de perder hoje? Ou é um tempo de receber? Será que é um tempo de se calarmos ou é um tempo de falar? Tudo tem um tempo, mas eu creio que hoje, eu creio que pela palavra de Deus, algo na tua vida está chegando, e quem sabe é hoje, o tempo de você sorrir, o tempo de você rir, de se alegrar, quem sabe o tempo daquela prova que você tanto amargou, sabe aquela situação que você já não via mais fim, que parece que não tinha mais socorro para você. E quem sabe nesta manhã, o tempo do meu Deus, de alegrar a tua vida, chegou hoje. Que Salomão, com toda a sabedoria que Deus deu a ele escreve esse entendimento. Há um tempo determinado para tudo. E hoje, meu irmão, minha irmã, eu creio que o tempo determinado de Deus alegrar a tua vida está chegando hoje. Novos tempos. Vamos esquecer, eu sei que o passado ele não pode ser esquecido, porque não podemos se esquecer de o que nós fomos, o que passamos, para ficar como uma lição. Uma vez uma certa pessoa disse para mim assim, para que serve o passado? Para que serve a história? Uma pessoa falou assim para mim, e falou sério ainda. Falei assim, para nós não se esquecermos de que nós somos, é uma lição, tanto se foi boa, tanto se foi ruim. Se foi boa, melhor ainda, vamos reutilizar aquela lição lá do passado, para garantir o sucesso daqui do presente e futuramente. Agora, se foi algo ruim, também vamos pegar aquilo como lição. Lembra que aconteceu aquilo? Verdade, foi por isso que aconteceu. Porque não se atentamos com tal situação, com detalhes. É isso. Aí ele ficou assim, falou assim, eu acho que ele falou assim, eu acho que é inútil a história, quem estuda história. Eu falei, bom, aí é a avaliação de cada um. Mas enfim, até onde a igreja, até onde você aprendeu até aqui. Se você chorou até aqui, por essa palavra, eu creio que é o tempo de rir agora. Que se tem um tempo de buscar, um tempo de perder, é um tempo de buscar Deus mais ainda. Continue buscando. Meu irmão, recebi minha bênção ontem, então continua buscando a Ele. Então é o seu tempo de sorrir, é o seu tempo de rir, de se alegrar. Deixe Deus então inundar a tua vida. Deixe Deus continuar fazendo parte da tua alegria, continue buscando Ele. Faça do que você passou um pedestal para você estar subindo cada vez mais. Deixa Deus tomar a tua vida então, meu irmão e minha irmã. Se o tempo de chorar já passou, então se alegra. Ou se ainda você está vivendo no tempo de chorar ainda, então aguarda mais um pouquinho de tempo, porque a promessa do Senhor virá. Porque o meu Deus, Ele não envia a sua palavra vazia. Como eu disse, como está escrito no profeta Isaías, ela vai surtir um efeito grande porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. A fé pelo ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia também diz que os antigos alcançaram o testemunho pela fé. Tem hora, igreja, que é pela fé mesmo. É claro que tem coisa que você faz ali, está nas tuas mãos, Deus te abençoou, te deu condições de você realizar, você fala, agora sim, Deus abriu a porta, eu vou fazer o que eu precisava fazer lá do passado, agora eu estou começando a fazer. Mas tem momentos que você encontra numa situação que você fala, como é que eu vou realizar isso? Pois é, aí a Bíblia dá testemunho dos antigos pela fé. Homens que venceram reis, homens que lutaram com a quantidade menor contra grandes números de exércitos e venceram. Cidades foram tomadas, reinos conquistados, tudo pela fé. Mortos e ressuscitados, pois é, Deus já fazia isso na antiguidade. E por que Deus não faria isso hoje de novo? Deus mudou? Não, como eu costumo dizer,
A palavra de Deus diz que Deus ele não muda porque ele é imutável, mas o homem sim. Então hoje, eu e você vamos colocar na posição, Senhor, eis-nos aqui para receber a tua promessa. Senhor, se é o tempo de Deus, se é o teu tempo que está chegando em nossa vida, chega hoje então, meu Pai. Porque Deus é poderoso para realizar isso na tua vida, igreja. Eu não sei o que você está pedindo para Deus, eu não sei o que você tem esperado. Parece aquelas palavras de autoajuda, mas não é. Tudo tem um tempo. E quem sabe hoje é o teu tempo de se alegrar no Senhor Jesus. Mas o profeta Abacuque também ele disse algo interessante. Parece que a palavra, alguns até pensam que parece que a palavra do Senhor se contradiz, não é. Mas Abacuque também disse assim, que ainda que a figueira mentisse, e ainda que não houvesse, animais, a vaca no curral, ainda que a oliveira não desse o seu fruto, ele falou que todavia ele se alegraria na presença de Deus, ou seja, ainda que faltasse tudo, todavia ele falou, todavia o meu Senhor é a alegria da minha vida. Davi também escreveu o Salmo 23 dizendo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No entendimento, Davi ele quer dizer assim, não importa o que eu estou passando, do jeito que eu estou indo aqui, o Senhor é o meu pastor. E o que eu tenho, e o que Ele tem me dado até aqui, isso me basta. Esse é o significado do Salmo 23. Porque Ele te guia por águas verdejantes, porque com o cajado dele ali, por mais que Ele toque, o cajado diz que é para tocar, fazer o rebanho recuar, mas Ele diz que o seu cajado me consola. Então que nesta manhã a palavra do Senhor está te consolando, igreja. E ainda que falte alguma coisa para você, todavia o Senhor é a tua alegria, Ele é a tua força. Se você tem isso como certeza da tua vida, meu irmão, não te falta mais nada. Como disse Davi, Ele é meu pastor e o que eu tenho me basta. Mas aí você faria as promessas vai vir também. Porque Salomão também escreve, há um tempo determinado, e se há um tempo de chorar, já passou, e há um tempo de se alegrar agora, então se prepare para a alegria de Deus na tua vida, porque vai vir. O meu Deus, Ele não se engana. Eu posso me enganar, mas o meu Deus, Ele tem endereço certo, igreja. O meu Deus, a sua palavra tem efeito e tem endereço. Vazia ela não vai voltar. Essa palavra que eu estou ministrando aqui nesta manhã, ela tem um efeito na vida de quem está ouvindo essa palavra. E ela tem endereço certo também. Então, meu irmão, glorifica Deus aí na sua casa, dê glória a Deus, porque o meu Deus, Ele está dizendo que há um tempo determinado. Fique em paz. A tua prova não é para sempre, a tua tristeza não é para sempre, o teu choro não é para sempre. O salmista também escreve, o choro ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem ao romper da manhã. Ele quer dizer assim, meu irmão, que você não vai chorar para sempre, que haverá um momento que você vai sorrir, que você vai se alegrar, você vai olhar para trás, você vai nem se lembrar mais daquela tristeza. Você pode lembrar do momento ruim que você passou, mas da tristeza não. O Senhor Ele é fiel na tua vida. Glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando, continue caminhando na presença de Deus. Deixa que o tempo de Deus haja na tua vida. Deixa que o tempo de Deus haja na tua vida. Não vamos fazer que nem Sara. Sara por um momento, olha, Deus aqui, parece que eu quero entrar em uma palavra, mas Deus sempre está puxando para outra. Sara em um certo momento, parece que ela esqueceu da promessa. Sara chega até o seu marido, Abraão, e fala assim, olha, eu vou pegar minha escrava, eu quero ter um filho através da minha escrava. Ela foi tentar dar uma ajudinha. Ela esqueceu que as promessas, o tempo estava determinado por Deus. E Deus, sabe o que Deus fez, igreja? A esse respeito? Deus não fez nada, Deus só ficou olhando assim, vai lá, Sara, você acha que você está certa? Tá bom? Porque eu já falei com meu servo, Abraão, meu amigo, já disse a ele que seu descendente
será como a areia do mar, incontável, será como as estrelas. Abraão, quantas estrelas é que tu pode contar? Não, Senhor, não posso. Pois é, assim será a tua semente, Abraão. Aí Abraão fala, Senhor, eu só tenho um criado que nasceu na minha casa. Eu falei, não é esse não. Eu sei que ele nasceu aí, você viu ele nascendo pequenininho, hoje já está um rapaz aí, ó, um homem entendido, como se fosse o teu gerente, mas não é ele. O teu descendente vai sair do teu sangue, da tua carne, Abraão. Mas Sara não compreendeu isso. Então, igreja, não queira mudar o tempo. Não queira apressar o tempo. Olha, Deus tá falando aqui com alguém, com certeza. Não é em vão a palavra dele. Deixa o tempo de Deus agir na tua vida. O tempo determinado é dele. Irmão Cosmo, estou chorando até aqui. Aguenta mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Sabe hoje? Você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto? Você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora? Até meia-noite ainda é o dia de hoje. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Todos juntos, vamos agradecer ao Senhor nesta manhã por esta palavra e por esse culto. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, meu Pai amado e meu Pai querido, Senhor, nesta manhã eu quero te dar graças pela Tua palavra. Quero te agradecer, Senhor, pelos hinos que foram louvados aqui. Senhor, a Tua palavra falou com o Teu povo, eu tenho certeza, eu creio, porque é um tempo determinado para todas as coisas. E é o tempo do Senhor, Pai. O Senhor estabelece tudo, as estações e o tempo do homem. O ruim, Pai, é quando o homem começa a querer mudar e sair com a sua própria vontade, querer sair do Teu propósito. Pai, que nesta manhã eu venho te pedir em nome do Senhor Jesus, não permita que Teus filhos se afastem do Teu propósito. E aquilo, Senhor, que já está determinado para eles, que eles não venham fazer que nem Sara, que por um momento achando que ela teria que resolver aquela situação, que ela queria ter um filho, mas algum jeito ela ia dar. Não, Pai, ao preço que eles pagaram até o dia de hoje. Espírito do Senhor, consola o Teu povo, visita o Teu povo nesta manhã, dá entendimento a eles, Pai. Ouça, Pai, em nome do Senhor Jesus, o clamor do Teu povo, e que o tempo, Pai, do Teu povo se alegrar, chegue hoje, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todo sempre. Amém. Vamos louvar o Senhor para encerrar o hino 410.
igreja, só nos resta agradecer. Muito obrigado pelos irmãos que estão online neste momento. E Deus vos continue abençoando cada vez mais. Seja uma quinta-feira abençoada em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Pai e Deus querido. Continua, Pai, visitando o teu povo que está assistindo nesse culto, visitando seus lares, abençoando teus filhos que ofertaram, Pai, no dia de hoje, a tua casa, a tua obra. Pai, continua descendo sobre eles a tua unção, a tua graça, guardando eles, meu Pai, de todo mal, de todo laço do inimigo. Sim, meu Jesus. E no teu tempo, meu Deus, traz as tuas promessas na vida de cada um dos teus servos, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com o teu povo, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém.